Olá, boa noite. Ela é mãe, professora e ex-primeira-dama de Poços de Caldas. A gente conversa com Cláudia Lourenço, nossa convidada desta quarta-feira no Alta Definição. Alta Definição. Apoio Cultural GR Vivari. Cláudia, bem-vinda aqui ao Alta Definição da TV Plan. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E para mim é uma honra estar aqui, conversando com você. Estou à disposição. Nós nos encontramos recentemente, ao acaso, na rua, digamos assim, e aí eu falei para o seu esposo sobre o convite para você vir ao programa. E aí ele virou e falou assim: agora eu virei o marido da Cláudia. A gente está falando do ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço. Cláudia, eu sei que você é professora do ensino fundamental, eu sei que você é mãe, mas eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre ter sido primeira-dama em Poços de Caldas, né? Muitas vezes a gente fala em primeira-dama e existe aquela ideia de que é uma pessoa apenas que acompanha a figura de um prefeito, de um governador, de um presidente. Como foi esse papel de primeira-dama na sua vida? Então, foi um susto, Primeiro, de repente, eu me descobri primeira-dama, Porque a questão era o Heloísio ganhar a eleição e ser o prefeito. E aí, de repente, eu falei, bom, agora eu vou ser primeira-dama, E como é que é isso? Aí eu fui ler a respeito, Não é cargo, não é função, não sou remunerada, nada disso, E aí eu conversei com o Heloísio, eu falei, e aí, qual que é o meu papel nisso tudo? Ele falou, você vai ter o papel que você quiser, você que sabe, E aí eu comecei a acompanhar e tudo, mas aí muitas coisas aconteciam e eu não ficava sabendo pelo jornal e perguntando para ele, às vezes as notícias iam meio distorcidas, E aí eu falei assim, quer saber, eu vou começar a participar mais, Porque aí ele falava, não foi isso que aconteceu, não é assim. E aí foi que foi mais tranquilo. Porque aí eu percebi que as coisas estavam acontecendo, eu via a verdade, Então eu fazia parte do processo. Então, ao contrário de que todo mundo pensava, falava assim, nossa, mas você vai em tudo. Nossa, eu já ouvi até, assim, teve um colega que falou assim, você é muito boba. Mas não, aquilo me fazia bem, Porque você vê realmente um político, e não é qualquer político, É o meu marido, meu companheiro, o pai dos meus filhos, preocupando e trabalhando ali pelas pessoas. Então aquilo foi assim muito compensador, Então foi muito bom mesmo, foi uma experiência assim muito enriquecedora na minha vida, que o Heloísio me proporcionou e, de certa forma, também eu me proporcionei. Foi uma opção minha, Se eu falasse assim, olha, não, eu quero ficar em casa, eu não vou, tudo bem, Mas eu quis, participar, porque fazia parte da minha vida também. Como é você ter uma família, ter uma casa, ter a sua profissão, que a gente vai falar daqui a pouco, que é ser professora, que também é uma enorme responsabilidade, e de repente ter a política levada para dentro de casa? Ou seja, tomar café falando de política, almoçar falando de política e dormir falando de política. É desgastante isso no papel de chefe de família? Bom, para mim não foi, Como eu disse, isso sempre fez parte da nossa vida, Nós nos conhecemos num grupo religioso que tinha um posicionamento, mais voltado para a teologia da libertação na época. Então a gente tinha essa posição mais à esquerda e então isso não tinha problema nenhum, sempre fez parte da nossa vida. O Heloísio sempre participou de eleições, Eu também, a gente trabalhava
nas eleições e tudo. O Heloísio fez parte do Conselho de Saúde, que faz parte é um instrumento de controle social, né? Então, assim, sempre houve uma participação da política, a gente não caiu de paraquedas ali. Então, a todo momento existia conversa. O que a gente tentou fazer é deixar os meninos mais à vontade de querer participar ou não, de entender, né? Os meninos nunca foram colocados em campanha, acompanhavam a gente super pouco. Preservou-se a imagem dos filhos? Ah, nós fizemos o possível para que isso acontecesse. Por Né? que, Cláudia? Porque é difícil, né? É muito difícil. E assim, eu acho que todo mundo lá em casa, desconfio, nós nunca falamos sobre isso, mas que todo mundo fez um pacto de tentar perceber, respeitar e não cobrar um do outro, entendeu? Talvez eu saí um pouquinho do pacto, porque eu cobrava muito do Luiz. Mas assim, a gente tentou fazer isso, né? E eu tentei conciliar a escola, essa era a minha maior preocupação, né? Da escola. Teve vezes eu pedi horário com a supervisora, falar assim, não, eu não... Aconteceu tal coisa, é amigo do Pedro, ele estava no meio, eu quero saber, porque ele é amigo e não recebeu a ocorrência, não recebeu nada. Falou, a primeira mãe que eu vejo que vem aqui cobrando, né, do filho, ocorrência. Ela falou, mãe, professora, é difícil, né? Falei, então eu cobrava, eu podia chegar 2, 3 horas da manhã de compromisso, que às vezes isso acontecia, né, à noite, durante a semana, mas eu tinha aquele compromisso de 6h30 da manhã, eu levava os dois na escola. Havia uma rotina. Isso, tentei preservar isso, né, até porque era um momento que às vezes era o único momento, às vezes, que eu encontrava com eles do dia. Porque eu chegava, eles já estavam dormindo, às vezes não dava para almoçar junto. Então, pelo menos de manhã, né, e eles achavam terríveis, né, todos os dois, os 3, eles têm uma questão de mau humor matinal. Sabe? Ah, tá. Totalmente diferente de mim. Já acorda elétrica, já acorda falante, já acorda resolvendo a vida. Então eu perguntava e eles assim, monossilábico, tá, mãe? Tá. Então assim, era muito engraçado até, mas era o momento que eu tinha com eles, eu sentia muita saudade deles, dos meus pais, porque isso também, você perde essa vida, amigos, né? Perdeu amigos durante esse período de 4 anos? Não, perder não, mas houve um distanciamento de pessoas bem queridas, né? Então a gente não conseguia estar junto mais. Ganhou amigos? Ganhei amigos, conheci pessoas maravilhosas, né? Eu aprendi muito com muita gente, com muitas situações, e é o que eu te falo, foi uma experiência muito, muito gratificante, mas foi sofrido, foi muito sofrido, né? Porque a gente pegou uma fase muito ruim, né, do PT. A Dilma teve o impeachment da Dilma, e aí a questão da Lava Jato, ele ainda estava no governo, o PT foi totalmente um partido assim, demonizado. Vocês sofreram algum tipo de violência, eu não digo física, algum tipo de violência por serem do PT? Olha, não me lembro assim, mas olhares, às vezes você ouvia alguma coisa, né? Às vezes sim, né? Comentário, a pessoa fez um comentário com outra pessoa, não vi que eu estava perto. E foi um comentário muito forte. Como lidar com isso, Cláudia? Como lidar com isso? Bom, você põe tudo para dentro, entendeu? Mas não chega uma hora que transborda o copo? Quando você está nessa posição, né, você tem que tomar muito cuidado para não transbordar o copo, né? E quando eu lembro assim que uma pessoa falou para mim, falou, Cláudia, pensa que as críticas, as coisas, não é o Heloísio pessoa,
Porque a pessoa nem conhece o Heloísio. Ela não deu oportunidade de conhecer e ver a pessoa que ele é. É uma questão política, entendeu? Então, essa raiva, o fato da pessoa fazer um monte de absurdos, né, de falar um monte de mentira, aquela coisa, porque você lê aquilo e você fala assim, gente, mas isso é mentira, né? Então você fica inconformada da raiva, da tudo. A gente não tem sangue de barata. E é mais difícil quando faz com as pessoas que você ama, né? Do que com você mesmo. Você se enfrenta, né? Então, assim, era muito difícil. Então, assim, a vontade de transbordar era grande, muito, em vários momentos. Mas a gente tem que entender um pouco, fazer esse esforço de entender as pessoas, né? O que as pessoas, naquele momento, o que ela está sentindo. Então, existia mesmo uma revolta das pessoas pela situação. Eu acho que todo o contexto era desfavorável. As mídias todas batendo o tempo inteiro nessa questão da corrupção, entendeu? Do PT, no caso, em Do nível PT, nacional. no caso, em nível nacional. Então, você, às vezes, você tinha que parar e pensar por que isso tudo? Né? Por que que eu estava passando por isso tudo? Por que que minha família estava passando por isso tudo, né? E sendo que a gente não era assim, e sendo que você vê partidos assim, com muito mais corrupção do que o PT, entendeu? Mas existia ali uma tentativa, né, como ainda existe, de colocar o PT como o vilão da história, né? O ano era 2012 e a gente já tinha um cenário digitalizado, não tanto como agora. Sim. E o termo fake news ainda não existia como existe hoje. Mas, voltando no tempo, Cláudia, vocês foram alvo de fake news? Houve algo que vocês olharam, viam e falavam assim, não é possível? Fomos, muitas vezes. Desde a campanha em 2012, como você falou, né? E o tempo todo, e ainda hoje, né? Meus colegas de trabalho brincam comigo, falam assim, escuta, você nunca convidou a gente para ir na sua casa no Campo da Cachoeira. Falei, então, eu também nunca fui, né? E, então a gente convivia, e meu pai, uma vez, um amigo dele falou, prefeito, mora numa casa de 4.500.000 lá no Campo da Cachoeira. É uma mansão. Aí meu pai falou assim, não mora não. Ele falou assim, mora, não sei o quê. Ele falou, não, ele é meu genro. Ele mora lá e o sujeito teimou com ele. Então isso sempre foi muito forte, né? De ter jatinho, de ter clínica. Jatinho também? Jatinho. De ter jatinho, de ter clínica, de ter hotel, de ser sócio da Implar. Falei, eu quero receber, né? Parte da sociedade. Então, assim, então a gente tinha, foram vários, né? O Pedro, por exemplo, colocaram um CPF lá e a foto dele, como se ele estivesse recebendo auxílio. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Eu já tive uma filha que o Heloísio expulsou de casa. Todos esses foram boatos ao longo dos 4 anos? Ao longo dos 5 anos, alguns continuaram. Então, assim, porque essa ideia, lógico, né, de enriquecimento, que nunca houve, eu moro na mesma casa, vai fazer 30 anos em dezembro. E então era justamente, lógico, ligar a ideia da corrupção, né? Quer dizer, como você justificaria uma pessoa ter uma mansão de 4.500.000? Como você justificaria um salário de 40.000? Como você justificaria ter jatinho, ter hotel, ter clínica em Alfenas enorme? Então, assim, foram coisas que justamente para ligar a corrupção, que está ganhando muito dinheiro. Ainda dói, não? Dói. Tem feridas que não fecham, né? Porque a gente
Você sabe o que você é, a origem, né? E isso bate em toda a família, né? Porque eu fui uma pessoa educada numa família de gente que trabalhou muito para conseguir o que tem e que a gente não conseguiu, assim, a gente ter uma vida confortável. Ninguém lá em casa é rico, né? Então, assim, tudo conseguido com muito esforço, com muita luta, com muito trabalho. E isso vai magoando todo mundo que está perto de você. Então, é uma ferida que não corrente, né? é uma corrente. Né? E você tenta desmentir, você fala, você tenta mostrar, mas a pessoa não quer ser convencida do contrário, né? Porque ela formou uma posição ali que é mais de ataque. Então ela não está disposta a mudar de opinião, né? Ela quer o ataque. Então para ela não interessa, né? O que você é, o que você deixa de ser. Os filhos hoje já adultos, Sim, né? O Pedro é advogado. sim, E temos um outro filho que é engenheiro, que é engenheiro. né? É difícil formar um filho no Brasil de hoje, não? É muito difícil, muito difícil. Sem dúvida que é. Eu tive a sorte, né, de ter filhos assim que não me deram trabalho na escola. E não é mérito meu, é deles mesmo, porque eu sempre cheguei tão estressada que assim, era difícil eles às vezes me pedirem ajuda, né? Porque quando chegava e falava assim, mãe, não entendi tal coisa. Aí eu sentava lá. Falava, mas você não falta da escola? Não, não falto. Falei, por que você não está entendendo? Não, mas quase ninguém entendeu. Eu falei, quase? Então tem gente que entendeu. Você não prestou atenção? Você estava conversando? Virava sermão, né? Então, Aí já entra a Cláudia professora. ah, Cláudio, professor, o tempo todo, né? Ah, mas como é que você não sabe isso? Lê mais, e você cobra, cobra. Mas eles sempre foram muito bons, muito responsáveis. Bom, sou muito coruja, né? Mas a verdade tem que ser dita, né? E eu convivo com todo tipo de realidade, né? Então, assim, por exemplo, me dói ter que conversar com uma mãe e falar assim, olha, seu filho dá um trabalho. Oh, mas seu filho... Quer dizer, a gente não fala dessa forma, né? Ah, mas seu filho não quer fazer nada. Seu filho não quer estudar. Seu filho... Então, eu fico pensando, eu me coloco no lugar delas. Eu fico pensando, nossa, se eu fosse mãe e eu ouvisse uma coisa dessa, né? Mas a gente precisa falar. Então, assim, é muito difícil. E eles ainda tiveram uma fase boa, né? Porque esses alunos que eu estou pegando agora, que passaram pela época da pandemia, que ficaram sem convívio social, que conviveram ali com os problemas de família que exacerbaram mais, né? Porque obrigou todo mundo a conviver ali. Então, se já não convivia, já não dava muito certo quando teve todo mundo ficar na mesma casa. Virou problema, né? Uma vez, eu não me lembro se eu comentei com vocês ou apenas com o Heloísio, de que era muito bacana e muito, de certa forma, inspirador, digamos assim, o sentimento de carinho que a gente percebe por vocês dois, um pelo outro, de amor, carinho e cuidado. Isso é muito visível de quem convive, né, com vocês. Foi isso que sustentou vocês durante essas turbulências todas políticas que vocês passaram? Ah, sem dúvida, né? E foi esse fato de eu ter participado e em nenhum momento ter me decepcionado com a conduta do Heloísio, né? E eu não esperava me decepcionar mesmo, porque conhecimento muito grande, né? A gente começou a namorar, eu tinha 17 anos. Então, a gente realmente foi construindo. E não foi um relacionamento que surgiu de uma paquerinha, não. Foi um relacionamento que surgiu de uma amizade, de ideais em comuns, né? Os dois muito idealistas,
né? Essa questão social, batendo muito forte, né? Essa coisa de querer mudar o mundo nessa época que a gente tem, né? E então isso era muito forte. E ele nunca me decepcionou nesse sentido, né? E quando eu via que tinha alguma coisa assim que estava me incomodando, então a gente conversava muito francamente. E o Heloísio tem uma característica que eu acho que é muito, muito boa, que é o bom humor, né? Então eu acho que até de vez em quando as situações mais difíceis, no fim a gente acabava rindo, né, daquilo. E, então eu acho que o humor é tudo. A gente O humor também salva. Nossa, salva. Quando eu fui fazer pós-graduação, meu filho estava com 1 ano e meio. E aí eu falei assim, olha, vai ter que buscar na creche, vai ter que dar banho, vai ter que dar comida, vai ter que fazer um almoço no dia seguinte, porque eu dormia lá, tá tudo certo? Não, tá tudo certo, você tem que fazer. Ele falou, ó, só vou te pedir uma coisa. Você pode chegar cansada aqui, mas você não chega rabugenta de mau humor, porque eu não dou conta. Então, né, é um esforço que eu tinha que fazer. E eu chegava muito cansada, né, muito cansada. Mas ele tinha feito tudo direitinho. Até às vezes eu fui para lá, o Pedro estava doente, você ficava ligando o tempo inteiro, tá com febre, tá com isso, né? E a gente não esquece, né, que você é mãe, que você é tudo, então. Mas a gente sempre foi muito parceiro, né, nas decisões, né. E a não ser de ser político, isso eu falo para ele, eu fui só comunicada. Olha, o pessoal indicou meu nome e eu vou ser prefeito. 2 horas da manhã, tá? É. Eu estava dormindo, ele acordou, vou ser prefeito. Eu falei, quê? Oi? Então foi, né, meio... Aquela eleição foi uma surpresa, né? O tempo todo foi uma surpresa, o tempo todo, né? E agora, e o Heloísio falava o tempo todo, eu vou ganhar essa eleição. Eu falava assim, nossa, uma 1,5%. Eu vou ganhar essa eleição. Eu falei, tá, vou ganhar, tô te falando, não, vai, né? E aí, de repente, a coisa foi virando, né? E virou. Né? Então, assim, foi surpreendente o tempo todo, né? E a gente tinha aquela ilusão de que ia fazer diferente, muita coisa a gente não conhecia. Depois que a gente parou para pensar, falou assim, Luiz, sabe de quem que você ganhou? Você ganhou de um ex-deputado federal, você ganhou de um prefeito que tinha mato, você ganhou de um vereador que teve diversos mandatos. Né? Então, assim, você sabe de quem que ganhou, então? Esse povo agora está tudo contra nós. E como é que vai ser, né? Então, assim, foi um trabalho de negociação muito grande na Câmara, né? Para conseguir os votos, aquela coisa toda que hoje as pessoas entendem mais, porque têm acompanhado mais a política, ver o Congresso, que não é diferente aqui na cidade. Né? Então, assim, você não ganha uma eleição sozinho enquanto prefeito. Você tem os vereadores que foram eleitos pelo povo e eles têm os projetos deles. Então, você vai governar junto com eles. Ah, mas de acordo com o que eu penso, aquilo é errado. Tá, mas aquele vereador está ali, você tem que respeitar. Ele é um representante do povo também, né? Então, você tem que... É um trabalho de ouvir, de respeito, né, de entender o papel de cada um, né? Então, isso a gente foi exercitando com o tempo, eu também, porque uma vez eu fiz uma declaração polêmica, eu sofri muito com isso. Aliás, o Heloísio sofreu. Cláudia, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente vai falar da mina de Poço Fundo, que foi parar em Campinas e veio para Poços de Caldas. Ah, sim. Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Alta definição de volta nesta quarta-feira. Cláudia, vamos falar um pouco agora como que a menina de Poço Fundo foi parar em Campinas e hoje mora em Poços de Caldas. Bom, a menina que nasceu em Poço Fundo tomou soda cáustica com... Soda cáustica? Com 1 ano e 1 mês. Como que uma menina de 1 ano e 1 mês consegue tomar soda cáustica? Ai, meu Deus, né? Eu acho que essa questão de comer é muito forte comigo. Eu olhei lá, imagino um pacotinho, não sei se eu achei que era bala. O pessoal fazia muito sabão naquela época, né? E minha tia comprou, era aquela granulada, granel, o pessoal vendia. E ela colocou, acho que em cima da pia, não sei, de uma mesa. Eu já estava andando, criança, né? E eu alcancei, acredito que tenha sido um granulado só, porque aquilo queima muito, né? E não me lembro, lógico, de nada, não tem como me lembrar. E aí a gente teve que ir para lá. Para Campinas. Para Campinas. Estava chovendo, tinha desmoronado a estrada. Foi um suplício para chegar lá, né? O pessoal quase não tinha carro. Então foi muito sofrido. Minha mãe tinha 18 para 19 anos, meu pai 20, né? Então chegaram lá com uma criança doente, sem parente, né? Muito pessoas conhecidas de Poço Fundo e tudo, que ajudaram muito. E aí eu fiquei bem, né? Fiz muito tempo de tratamento, me alimentei por sonda por 2 anos e ficou tudo bem, né? E a gente foi fazendo a vida, meu pai começou a trabalhar, né? Minha mãe começou a dar aula, depois passou no concurso, minha mãe era professora também. Sua mãe é professora? De ensino fundamental 1. Ensino fundamental 1. Isso. Chegou a trabalhar um tempo na prefeitura e ela passou no concurso do INSS. Tudo isso em Campinas? Tudo em Campinas. Meu pai começou a trabalhar no Eldorado, no supermercado. O antigo Eldorado. Então, e aí o Eldorado pegou fogo. Pegou fogo em Campinas, um dos maiores incêndios da história de Campinas, 24 de dezembro. Isso, numa véspera de Natal. Exatamente. Minha mãe estava grávida da minha irmã na época. Tem uma irmã temporona, né? E minha mãe estava grávida, ela ia nascer em janeiro. A gente estava em Poço Fundo esperando meu pai ir para lá, porque ele trabalhava muito, 24 de dezembro, né? Então ele iria no dia 25. E aí o Eldorado pegou fogo. Ele ligou, né? Era difícil o povo ter muito. Quase ninguém tinha telefone, né? Ligou para minha tia e falou assim: olha, fica de olho na Lúcia, porque ela vai receber a notícia, então tranquiliza que eu estou bem. Eu não estava lá, né, e tal. E aí a opção era ir para São Paulo, trabalhar no Eldorado de São Paulo. Mas aí era terrível, né? Nós não queríamos mudar para São Paulo. Campinas a gente já achava que estava difícil naquela época. Naquela época. E aí meu pai realmente falou: não, então eu vou pedir as contas e vou fazer o que eu sei, que é abrir um supermercado, né? E aí ele pensou em Alfenas, por ter muita universidade, a gente chegando nessa fase, né? Eu tinha 16 anos e tal, então as irmãs mais novas, né? Vamos para uma cidade que oferece condição de estudo para as meninas. E assim E Alfenas se enquadrava nesse perfil. Sim, a dúvida era Pouso Alegre, Varginha e Alfenas. Alfenas pesou por conta da escola. Meu pai entendia, né, minha mãe... Com quantos anos você chega em Alfenas?
Eu cheguei em Alfenas com 16, eu ia fazer 17, foi em maio, eu sou de agosto. Gente boa de agosto. Que dia? 4. 4, dia 15. E aí eu cheguei, e aí fui para Alfenas, né? Não gostei. Você sair de Campinas e ir para uma cidade menor, Alfenas, tem aquele choque. nem é culpa de Alfenas, é uma cidade boa, agradável, tudo. Mas eu queria ficar em Campinas, tinha minhas amigas, né? E tal. Então, assim, eu fazia magistério no Carlos Gomes, em Campinas, que era enorme. As salas imensas, né? Bastante aluna e era super gostoso. E eu fui estudar no colégio de freira com 12 alunas na sala. Eu falei, nossa, desânimo. E aí eu conheci o Heloísio no grupo de jovens da igreja, né, franciscano. Eu não tinha muita coisa para fazer. Minha amiga falou, vamos lá. Eu falei, vamos, né? E aí eu conheci o Heloísio era coordenador do grupo, e aí eu lembro que eu estava conversando muito, um dia ele me chamou a atenção. Eu falei, nossa, sujeito chato esse. Mas depois eu vi que ele não era chato. E a gente começou a ser amigo e conversar muito, e aí um dia aconteceu, né? Falei, nossa, e agora? Eu não quero ficar morando em Alfenas. Eu não quero, eu quero mudar daqui. Eu tinha planos de voltar para Campinas. A ideia era voltar para Campinas. Eu queria fazer ciências políticas na Unicamp. Eu já tinha traçado meus planos, né? Mas aí foi ser professora. Fui. É porque eu já estava fazendo magistério em Campinas, né? Então eu cheguei em Alfenas, aí só tinha magistério no Colégio das Irmãs, né? Eu fazia na escola pública lá em Campinas. Aí meu pai falou, não, termina o curso, né? E aí depois eu falei, vou fazer prótese, eu acho, né? Para trabalhar junto com o Heloísio. Aí eu fiz prótese também. Você fez prótese? Eu fiz prótese. Concluiu? Concluí. É mesmo? É mesmo. Converso bem sobre dente. Conheço anatomia. Aí depois o Heloísio veio primeiro, né? Ele veio final de 90, assim que ele formou. E aí eu passei no concurso da prefeitura. Dava aula lá em Alfenas já, né? Escola estadual. Aí passei no concurso, fui chamada, e eu vim em 92 para trabalhar. Comecei em março, comecinho de março. E em dezembro a gente se casou, 26 de dezembro, a data. Cláudia, professora do Fundamental 2, né? Eu fui do Fundamental 1, eu dei aula em todas as séries. Professora de português. Sim. O que é mais difícil, ser primeira-dama ou ser professora? Ser primeira-dama, né? É mais difícil ser professora? É mais difícil. Qual o desafio de ser professora hoje aqui no Brasil, Cláudia? Puxa, são muitos. A gente já vinha com uma dificuldade com a questão antes da pandemia, né? Depois a situação piorou muito, né? A gente tem alunos hoje com muitas patologias, muitos transtornos. Talvez já existisse, mas os alunos não eram laudados, não sei, né? E eu não estudei para isso, né? Eu estudei para ensinar. E, de repente, você passa a ter papel de família, né? Porque são muitos problemas ali familiares. Então, assim, você não dá aula só para o aluno, né? Você tem toda uma comunidade envolvida. Então, o colégio é uma cidade. O Fundamental 2 são alunos de que faixa etária, mais ou menos, hoje? Então, começa com 11, 12 anos, que é o 6º ano, antiga quinta série. Antiga quinta série. Que é o que eu dou aula, tá, né? Até o 9º ano. E o 1 é do primeiro, que era o pré, até o
quinto ano, que era o quarto ano nosso. Já tem aí uma geração impactada por uma pandemia. Tem. Chegando. O que você observa dessa geração? Eu fico muito surpresa, porque assim, vieram muitos alunos com muitas crises de ansiedade. Eu nunca tinha lidado com isso. De aluno chegar e falar assim, eu estou tendo crise de ansiedade. Né? Nunca tive. Meus alunos do sexto ano, eles falam do CAPS com uma maior naturalidade. Ah, o que é isso? Você vai no CAPS. Às vezes até como xingamento, né? Assim, infelizmente, uma coisa que a gente tem tentado mudar. Mas eles conhecem tudo, essa questão eu sou TDAH. Eu sou autista. Nível 1. É aquela coisa... Então... São temas que antes na sala de aula não existiam. Não existiam. Ou, se existiam, não eram vistos dessa forma. Né? Então, a gente está num carro, trocando roda, com o carro andando. É isso. Né? Veio a questão da inclusão também, que está sendo construída. Eu acho que a gente vai conseguir melhorar. Ela ainda não existe, tá? Essa inclusão. Mas eu acho que a gente está caminhando. Eu acho que acho que a minha geração é a geração, assim, a minha e de quem está começando agora, quem está na escola agora, é a mais desafiadora de todos os tempos. É mesmo? Sim. E eu acho... E aí a pergunta que fica, a escola está preparada para essa geração desafiadora? Não está. Não está, é o que eu estou te falando. A gente está construindo, a gente divide as angústias, a gente divide as nossas limitações, né? A gente tenta entender. Então, assim, nós estamos construindo esse processo e a gente quer respostas. E aí, de repente, a gente tem curso e a pessoa fala, não tem receita de bolo. Gente, eu fico assim, agoniado. Falo, como, gente? Alguém dá uma receita, alguém dá um norte pra gente, né? Mas eu acho que ninguém tem mesmo. Então, assim, a gente é muito desafiadora. Eu acho que essa questão do desrespeito ao professor cresceu muito. Sabe? Consegue-se observar esse desrespeito à figura do professor? Consegue, mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que esse desrespeito ao professor, ele se acentuou mais com essa questão da política, sabe? Nós tivemos, assim, antes o professor ele era respeitado como aquela pessoa que ensina, né? De repente, o professor virou, para alguns, um ser que doutrina. Doutrinação ideológica, né? Quando eu ouvi um candidato falar sobre isso, né, e expor uma situação totalmente descontextualizada, né, a respeito da escola, falar, nas escolas estão acontecendo isso. Por exemplo, quando você vê um Nicolas falando que nas escolas estão ensinando pornografia, estão ensinando, tem banheiro unissex, tem isso, tem aquilo. Isso é muito difícil, porque eu falei, isso gera um sofrimento nos pais. Quando se inventa que na escola tem uma cartilha que nunca foi trabalhada, que nunca chegou até nós, eu nunca vi, entendeu? Não, mas existe uma cartilha, né? Uma cartilha que fala para as crianças, que ensina as crianças a ser gay, sabe? Uma coisa assim louca. Então, eu fico com dó dos pais, eu tento me colocar no lugar deles, pais conservadores, pais reacionários, por que não? Mas o que esses pais estão pensando, né? Imagina, você deixa seu filho na escola
e começa a pensar, puxa, meu filho está vendo isso, o professor está fazendo isso, está fazendo aquilo, sabe? Então eu acho um desrespeito com as pessoas, né? E aí esses pais vêm na escola e o professor deixou de ser aquela pessoa que está ali fazendo seu trabalho, mas está fazendo outra coisa com meu filho. Então os pais, eles passaram também a ter né, hoje o pai chega cobrando o professor, né, muitas vezes, passando a mão na cabeça do filho, né, e que no momento ali, né, o filho fez alguma coisa errada, o pai precisa ver isso. Então a gente tem uma distorção muito grande de tudo, do papel do professor, do papel do aluno e do papel da família, né? E nós precisamos da família na escola, mas a família, ela tem que andar junto com a gente e não contra a gente. Acho que todo mundo ali tem o mesmo objetivo, né? A gente quer o melhor ali para quem está ali estudando. Então, assim, eu acho que a gente desaprendeu a conviver, a respeitar, né, os espaços. Então, assim, do pai, por exemplo, a gente já vê isso acontecendo em escola, o pai vê algum problema, ele filma e põe na rede social. E é a escola do filho dele. Essa exposição, né? É a escola do filho dele. Poxa, vai lá, conversa com a diretora. Procura saber o que está acontecendo. Procura saber de que forma você pode ajudar. Recentemente a gente teve uma nova lei aprovada que proíbe o celular em sala de aula. Como é que tem sido essa adaptação? Porque creio eu que não deva ter sido muito fácil. No começo não foi. Mas foi mais fácil do que eu pelo menos, do que eu imaginava. Porque eu acho que estava saturado mesmo. E teve um apoio muito grande dos pais. Eu acho que os pais entenderam que o celular estava atrapalhando o filho ali na sala, né? Chegou ao ponto do menino não levar livro e chegar lá na sala, tirar foto da página do livro que estava vendo e acompanhar pelo celular, mas estava acompanhando nada, estava mandando mensagem o tempo inteiro para o colega, né? Então a gente estava competindo com uma coisa muito difícil e que era para ser boa. O celular em muitos momentos me ajudou em sala de aula. Teve um dia que a gente foi estudar um texto, surgiu lá a palavra palmatória. Como é que eu ia explicar para os meninos o que era uma palmatória? Então, eu peguei a imagem, fui mostrando para cada um no celular. Então, era um instrumento que ia ser riquíssimo para nós na sala de aula. Mas não foi, né? Então, assim, e foi legal, porque aí eles começaram a conversar no recreio. O recreio estava silencioso, cada um com seu celular ali. Hoje já se escuta um barulho típico de recreio. Dá até briga agora, né? Isso é ruim, dá briga, né? Mas então é isso, eu acho que foi muito bom por causa disso, que agora os meninos estão tendo que inventar brincadeira, estão tendo que conversar, né? E o recreio estava silencioso, eu falei, gente, isso não está certo, né? Esse recreio não pode ser assim. Tem que ter vida, tem que ter barulho. Tem que ter vida, né? Tem que ter aquele socialização. Momento, socialização. Então, assim... Que ficou na pandemia, né? Faltou na pandemia, né? Totalmente. Então, você vê de vez em quando os transgressores, né? Que pegam, aí você fala, é lei. Quer dizer, não é da minha cabeça, não é porque eu sou chata, é lei. Então, se você amparar na lei é muito bom também. Então, a lei veio para nos ajudar e ajudou muito. Cláudia, a gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com Alta Definição. Eu sei que você busca praticidade na hora de fazer suas compras, então vem comigo para conhecer o site da Casa Sertaneja Eletro. Um site com mais de 3.000 itens das principais marcas, modelos com preços 100% personalizados e o principal, descontos para pagamento no Pix. Aqui na Sertaneja,
Nós entregamos o seu produto através das compras do site em até 2 horas e com um desconto especial de 5% para pagamento no Pix. Faz o seguinte, use o meu cupom Primeira Compra e tenha mais 5% off. É a Sertaneja trazendo o universo da loja para sua casa na palma da sua mão. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Sabe aquele lugar que tem tudo o que você precisa? É tão bom saber que ele existe. Por exemplo, Papelaria Artipel. Agenda 2026? Já tem. Mochila estilosa? Também temos. Organizar casa ou escritório? Temos soluções. Presente especial? Temos opções incríveis. Aquele item quase impossível de achar? Aqui você encontra. Praticidade, variedade e um atendimento com carinho que só a Artipel tem. Tudo em um só lugar, do jeitinho que você precisa. Papelaria Artipel. Sempre a melhor escolha. Sempre com você. Alta definição de volta nesta quarta-feira, nesse bate-papo. Cláudia Lourenço aqui com a gente. Cláudia, você é uma católica praticante, né? Desde muito jovem. É difícil a gente ver católicos praticantes hoje, ou que se assumem católicos praticantes, né? Sim, olha, o padre da São Domingos, né? Os 2 padres que estão lá, são os padres da nossa adolescência, né? Uhum. Que fez o meu casamento, provavelmente vão fazer o casamento do Pedro ano que vem. O Pedro já casa ano que vem? Casa. Faz 9 anos que ele está namorando, né? Precisa. Ai, gente. E então, assim, eles vão falar assim, não é praticante, não. Porque a gente não vai todo final de semana à missa, né? Mas a gente pratica, a gente lê muito, né? Sobre as resoluções da igreja, o novo Papa, a gente acompanha. É difícil, sim, lógico, né? Você ter uma religião, você sustentar aquela religião e tudo, mas a Igreja Católica eu considero uma igreja, assim, ela não é uma igreja que te obriga ou que te cobra, acho que não é obriga, que cobra muito, né, de você as coisas, assim. Lógico, você vai à missa, o padre vai falar que você tem que frequentar, que os seus filhos devem ser iniciados na igreja, tem tudo isso, né? Mas a Igreja Católica hoje está um pouco diferente da Igreja Católica de quando eu conheci, né? Que voltou para uma linha mais carismática. Você sente falta de alguma coisa da Igreja Católica de antes, de quando você começou a frequentar? Eu sinto muito. O que, por exemplo? A minha tristeza. Eu acho que é isso mesmo, que da gente pensar mais no Evangelho, na questão do Cristo, que resolveu vir entre os pobres, não foi à toa. Ele fez essa opção pelos pobres. Então eu acho que a igreja ela tem que ser isso. Eu acho que hoje a igreja, não só a católica, né? Ela é muito individualista. As pessoas vão lá e falam e buscam a prosperidade, né? Importante, não vou dizer que não. Mas e como fica essa opção pelos pobres, né? E esse evangelho, né? E as pessoas que sofrem, né? E Cristo andou entre elas. Então eu acho que falta esse lado social, esse lado de conscientização por parte da Igreja Católica. Talvez eu acho que a Igreja Católica teria que fazer mais esse papel,
entendeu? De colocar quem que está na política e que defende realmente os interesses dos pobres. Quem luta pelas questões sociais ali na política. Então, para esse que nós temos que olhar, né? E aí o evangélico a gente vê com todo respeito, né? Você vê os evangélicos colocando mais e mais pessoas lá dentro, né? E às vezes eu não vejo tão forte essa opção pelos pobres. Eu não vejo por parte deles. Se aparecer, né, algum eu quero conhecer. Eu tenho, por exemplo, profunda admiração pelo pastor Henrique Vieira, né? Uhum. É Henrique mesmo? Aquele do Rio de Janeiro? Eu sei quem é. Ai, se eu errei o nome Mas dele, não, vai ser imperdoável. Me deu um branco agora. E eu tenho profunda admiração por ele, porque ele faz essa linha, né? Então eu sei que tem. Existem vários pastores que realmente fazem esse trabalho, que eu acho que tem que ser o trabalho religioso. Na minha opinião, Você pode procurar prosperidade, você pode procurar alento. Nós fomos alguns cultos, né? E eles têm uma fé muito bonita, os evangélicos. Isso é verdade, né? Eles são mais praticantes que os católicos. E os cultos também são muito bonitos, né? Eu acho que as pessoas saem de lá mais leves. E eu falo, puxa, que legal, né? Num domingo você receber tanta coisa boa para você começar a semana bem, né? Então, é muito bonito. Eu sempre procurei respeitar muito, né, essa questão. A Igreja Católica, ela, de certa forma, eu não sei se também seria um pouco isso, a gente tem visto um crescimento muito grande dos evangélicos nos últimos tempos, né? Será que a Igreja Evangélica não conseguiu se comunicar melhor com as pessoas do que a Igreja Católica nos últimos tempos? Conseguiu, sem dúvida que conseguiu. Ela foi para os bairros, né? E abriu suas garagens, suas igrejas, né? Seus templos, trouxe as pessoas para lá, pessoas que estavam procurando um conforto espiritual, porque nenhuma igreja vai conseguir totalmente também resolver os problemas financeiros das pessoas, né? Mas ali ela encontra o conforto espiritual. Que também é importante. Importantíssimo, tá? Então, o sujeito ele está triste e aí eles trazem uma palavra de alento, né? O pastor atende a qualquer hora, ele está ali para isso, né? E então, assim, ele traz esse conforto espiritual muito forte, que talvez a Igreja Católica precise olhar esse lado também, né, de ser mais, do padre ser um pouco mais acessível, né? A igreja se abrir mais. Abrir mais. Né? Você vê ali, você vai no culto, por exemplo, o pastor, ele conhece todos os fiéis ali, ele sabe o nome de todos. É uma coisa impressionante. Na Igreja Católica existe uma certa distância. Existe, né? Às vezes a pessoa vai lá assistir uma missa, é mais flutuante, né? Então, assim, o padre conhece aquele pessoal que trabalha ali, nos grupos, né? Grupo de oração, o pessoal que cuida da parte do batismo, do curso de noivos, aí conhece, mas não consegue conhecer toda a comunidade, né? E o evangélico consegue. Cláudia, a gente está chegando no final da entrevista. Você continua afiliada ao PT? Continuo. Continua? Continuo. Não tem planos de desfiliar? Tem planos de continuar firme e forte nessa filiação? Olha, o PT é um caso antigo, né? Antes do Heloísio,
da Cláudia, que estava lá em Campinas, e de repente teve que fazer um trabalho de escola sobre partido. Ah, tudo começou com o trabalho de escola? Começou o trabalho de escola, de conhecer partidos, e eu tinha um vizinho que era assessor de deputado, Manuel Moreira, um dos anões. Na época ele não era anão ainda. E aí, assim, eu gostei da conversa sobre política, mas eu acho que a política já fazia parte de mim mesmo antes disso, né? Um olhar diferente, um interesse que sempre surgiu. Tal. E aí ele me deu um livro para ler, que é A Ilha, que falava sobre Cuba. Eu li o livro, interessantíssimo, né? E aí eu comecei a me interessar. E eu morava no Convívio, no Centrão ali, perto da Francisco Glicério, e tudo acontecia no Convívio. Todas as assembleias de trabalhadores, de professores, de movimento, tudo acontecia ali. Né? E eu olhava da minha janela e falava, nossa, o que é hoje? Hoje é de bancário. Ah, vou lá? Então eu comecei a participar e falar assim, não, a gente tem que estar do lado trabalhador, a gente trabalha, né? Eu quero o melhor para mim, né? E para todo mundo, né? Mais igualdade. Então, a ida para o PT foi uma coisa que para mim foi muito natural, que é um partido que defende as coisas que eu acredito. A filiação foi aqui em Poços? A filiação foi aqui. Foi aqui em Poços? Foi aqui em Poços. Mas eu sempre fui simpatizante, antes da Heloísa. Cláudia, ano que vem é ano de eleição. Sim. Né? Aqui a gente falou com a Cláudia, ex-primeira-dama, a gente falou com a Cláudia mãe, com a Cláudia esposa, com a Cláudia professora. Mas o que a Cláudia cidadã espera para o ano que vem, para as eleições do ano que vem? Que eu espero menos ódio, sabe? Eu, né, espero mais respeito nas eleições. Eu espero que as pessoas se conscientizem do papel do político, da importância dela na política, que é importante ela ir votar sim, né? Quando eu vejo a pessoa que escreve, olha, eu não perdi meu tempo, eu não votei, não saio de casa para votar. Não, participe, exija, cobre, né? Ah, eu votei em fulano, o que ele fez pela minha cidade, o que ele trouxe para Poços, não é? Então eu acho que a gente só pode cobrar quando a gente participa. Você não votou nada, você, né? Pode dar palpite? Pode, mas vai lá, participa. Veja, procure saber a vida pregressa daquele candidato, né? O que ele fez, né? O que ele está pensando em fazer, né? Quais são as ideias dele. Então, assim, eu acho isso importante, né? Que as pessoas vejam. Eu espero uma eleição justa, né? Acima de tudo também. E participativa, que as pessoas participem do processo. Não se ofendendo, não se xingando, não dessa forma. Defenda seu candidato, mas defenda com dignidade, né? Você não precisa colocar o outro no chão, desfazer do outro, para mostrar que você é melhor, né? Antes de encerrarmos, eu deixo sempre um espaço aberto no final para o convidado deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente em casa aqui no Alta Definição. Então, eu espero que as pessoas realmente participem mais dos momentos da política na cidade, né? Que entendam que é importante. Eu espero que muitas coisas aconteçam aqui em Poços, de coisas que a gente pôde presenciar que foram muito erradas, que seguiram. Então eu espero que as pessoas aprendam a ver que existe chance, né, da cidade ser um pouco mais justa também, não beneficiar só um grupo ali, né? E que eu acho que Poços de Caldas é uma cidade maravilhosa, não tenho dúvida disso. É a cidade que eu amo, né? É a cidade que eu escolhi.
e não tem muito pouco para reclamar de Poços, né? Mas tem algumas coisas que precisam ser feitas, precisam ser olhadas com mais carinho, né? E torço para que as pessoas consigam realmente mais emprego, né? Uma educação de qualidade, uma vida digna, menos violência, tá? E, enfim, só coisas boas, né? Cláudia, obrigado pela participação. A gente Obrigada encerra sempre esse você. programa com um aperto de mão. Sim. Muito obrigado, foi muito bom, foi muito gostosa Para essa mim conversa. também, viu? Muito gratificante. Obrigado. Obrigada. A gente encerra por aqui. Voltamos na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, com alta definição na Plan. Um abraço e até lá. Alta definição. Apoio cultural GR Vivari.